Seja muito bem-vinda ao Joyce Responde de hoje. E a nossa questão hoje é a seguinte: Joyce, por que sempre me envolvo em relacionamentos tóxicos? Me ajuda, por favor. Bom, eu sou Joyce Castanon, especialista em dependência e codependência emocional. O foco do meu trabalho é todo focado, é todo voltado para mulheres que têm dificuldade nos relacionamentos devido à dependência, codependência, que sofrem muito o término de relacionamentos, não conseguem fazer essa transição e essa superação quando um relacionamento termina. Porque doer um relacionamento, você viver um luto é normal. Agora, quando esse luto se estende por muito tempo, aí a gente tem que olhar com mais atenção o que está acontecendo. E todo o foco do meu trabalho é justamente esse: ajudar mulheres a se libertarem da dependência, a retomarem as suas vidas, né? Seguir os seus caminhos e aí estarem sim abertas para um novo relacionamento, se assim desejarem. Esse foi o caminho que eu trilhei, é o caminho que eu conheço, que eu fiz. Todo o percurso, tudo que eu estudei, eu desenvolvi uma metodologia, um protocolo de tratamento chamado Protocolo IQS, Integração Quântica da Saúde. Eu trabalho com todas as áreas integradas, né, no ser humano como um todo, para que você possa realmente ter um ganho e sair desse processo tão doloroso que é a dependência emocional. É um caminhar, é um processo que tem que ser seguido. Mas agora eu vou responder a essa questão: por que a gente entra nos relacionamentos tóxicos, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de perceber e de sair desses relacionamentos? O que acontece é que nós trazemos experiências de toda a nossa vida, né? Lá da nossa infância, nós temos registros de memória de tudo que nos aconteceu, dos padrões, de como a gente foi criada, de como a gente foi, do que nós aprendemos. Então, o que nós aprendemos sobre amor? O que nós aprendemos sobre relacionamento? Como nós recebemos esse amor? Recebemos esse amor? Esse amor estava disponível para nós? E aqui, sem julgamento a respeito dos pais, é apenas uma constatação. Quando por algum motivo os nossos pais, principalmente a mãe, não está disponível para nós na infância, a gente tem esse vazio dentro, né? Então a gente não recebe esse amor. Então a gente tem essa necessidade de amor. Então existe um sentimento de falta de amor, né? De abandono, de rejeição. Então, dependendo esses sentimentos, às vezes são sentimentos de traição, de humilhação. Então, são vários fatores, né? São vários acontecimentos, depende do contexto onde você está inserida, que podem ter gerado traumas lá na sua infância e você traz esses traumas e carrega na vida adulta. Então, é mais ou menos assim. Todos nós temos uma criança interior, que é aquela criança que nós já fomos um dia. E se essa criança não se sentiu amada, se sentiu rejeitada, se sentiu traída, se sentiu humilhada, rejeitada, então esses sentimentos estão dentro dessa criança. E aí a gente passa a reproduzir na vida adulta comportamentos desta criança ferida. E é por isso que quando a gente se depara com um relacionamento que não é muito saudável, por exemplo, um relacionamento onde a pessoa é muito controladora, a pessoa tem muitos ciúmes, a pessoa não respeita você de alguma maneira. Quando você entra nesse relacionamento, se você traz toda essa bagagem, toda essa ferida emocional dentro de você, essa criança não permite que você veja. Porque ela está tão afoita, tão aflita, tão precisando se sentir amada, precisando de atenção, precisando de carinho, que é como se ela te vendasse. Ela não permite que você veja. Por quê? Porque ela precisa de mais. Então, quando a gente tem
essas dificuldades, esses traumas na nossa infância, essas feridas emocionais, isso todos nós temos, em um grau, em maior grau, em menor grau, em determinada fase ou não. Todos nós trazemos algum tipo de feridas emocionais da nossa infância. E quando nós não olhamos para isso, a gente não está desperto para isso, essa criança é que fica no controle da nossa vida. É como se fosse uma criança na direção de um carro, né? Então eu estou no carro, mas eu estou no banco do passageiro e quem está dirigindo o meu carro é uma criança cheia de medo, cheia de dores, cheia de necessidades não atendidas, então cheia de urgências. Então qualquer coisa para ela é o bastante. Então isso faz com que a gente não veja aquilo que está se apresentando, a gente não perceba aqueles primeiros sinais e a gente entre de cabeça naquilo lá. E aí, quando a gente já está no meio, a gente começa a perceber o que está acontecendo, mas quando a gente tenta sair, o que acontece? Essa criança de novo se manifesta. Por quê? Porque ela tem muita necessidade, ela tem muito medo, ela tem muito apego. Então, é essa criança em nós que não permite que a gente veja, que a gente se abra, que a gente consiga escolher, fazer escolhas saudáveis, definir critérios que sejam bons para nós, né? Então, a gente fica preso na dor da infância, no trauma infantil, lá atrás, né? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, por isso que é muito importante a gente se olhar e saber o que está acontecendo com a gente, né? E tratar, cuidar dessa criança, dar a essa criança aquilo que lhe faltou, aquilo que ela não recebeu ou que ela não soube receber na infância. Nós agora, enquanto adultas, temos a condição de prover isso para nossa criança interior. E quando a gente nutre essa criança, a gente cuida dessa criança, ela permite que o adulto floresça e que o adulto fique no controle. Porque como que é uma criança? Uma criança, ela é criança, ela tá lá, ela quer alguma coisa, ela faz birra, ela bate o pé, ela não aceita um não, não é assim? Não, agora não vai tomar sorvete, mas ela vai lá, faz birra, chora, faz manha. Não é desse jeito que é uma criança? Então, perceba nos seus comportamentos o quão infantis têm sido algumas das suas atitudes. E isso não é uma crítica, todos nós fazemos isso. Mas quando a nossa criança está muito ferida, isso é muito maior, isso é muito mais evidente. A gente cria problemas, né, gigantes, onde às vezes não existem problemas. E essa criança também nos cega, não permite que nós façamos uma avaliação mais clara do que está acontecendo. E depois, com medo, a gente retrai. E aí a gente continua. Por quê? Porque é aquela criança que está sempre com medo, sempre precisando. Então eu vejo que o relacionamento não é legal, que o relacionamento é um relacionamento tóxico, mas o que eu faço? Eu permaneço nesse relacionamento. Porque eu tenho uma criança ferida dentro de mim que me mantém nesse contexto. Então, o porquê a gente entra nesses relacionamentos e porquê que a gente sempre está esbarrando nisso enquanto não curamos as causas que são essa criança que está lá ferida, que às vezes está identificada com uma dor da mãe, está identificada com uma dor do pai, está identificada com uma dor da avó, da tia. Existem várias identificações lá atrás que essa criança pode fazer. E de repente, nessa identificação, né, nesse amor cego à família, você se coloca em situações que não são legais para você. Então, o caminho do autoconhecimento é o primeiro passo. O entender, conhecer e trazer a consciência, ampliar a consciência e trazer para o racional não é suficiente, mas é o primeiro passo.
Você trazer isso à consciência. A partir disso, você precisa trabalhar todas as outras questões, curar essas feridas, né? Tapar esses buracos que essa criança está tentando tapar com esses relacionamentos, querendo amor a qualquer custo. Então, curar todas essas feridas e trabalhar dentro do autoconhecimento um desenvolvimento para que você, daqui para frente, você faça escolhas melhores, escolhas diferentes. Você assuma o controle da sua vida, para que você assuma o controle da sua vida e não permita que essa criança ferida empurre você em qualquer direção. Então, você, com o seu discernimento de adulta, agora, de posse de você, você decide. E essa criança não faz mais birra, essa criança não é mais uma criança ferida. Por quê? Porque você cuida dela, você acolhe essa criança dentro de você. Ela tá forte, ela tá nutrida, ela tá feliz. Então ela não precisa se entregar para qualquer pessoa. Ela não precisa se entregar para qualquer coisa, né? Ela não precisa aceitar tudo na vida. Então, é importante olharmos para dentro, compreendermos as nossas feridas e tratarmos essas feridas. É a partir dessas feridas que se desencadeiam esses processos. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem uma masterclass que eu fiz e que eu vou disponibilizar ela agora de forma totalmente gratuita. Eu vou disponibilizar aqui e depois você pode assistir essa masterclass onde eu explico e aprofundo melhor tudo isso. Esse resgate da criança, a identificação dessas feridas, dessas dores, esse desemaranhamento com a família de origem, com as dores do pai, da mãe, da avó, da tia, seja lá de qual membro familiar a gente possa estar identificado, tudo isso eu faço dentro do programa, né? Dentro da mentoria IQS. Dentro desse programa que eu desenvolvi, eu consigo aprofundar e trabalhar tudo isso. Aqui, é lógico que eu não consigo aprofundar muito no conteúdo e trazer todas as questões, porque existem muito mais coisas envolvidas. Mas, dentro do que é possível num vídeo, né, de resposta dentro do canal, eu espero ter contribuído e trazido um pouco de luz, lucidez, para que você possa olhar com mais atenção para você e para essa sua criança interna. E se você sentir aí no seu coração que está na hora de olhar para essa sua criança, olhar para essa sua questão, sair desse seu contexto, né, de relacionamentos tóxicos, vem fazer parte do programa IQS, que é um programa que eu desenvolvi com muito carinho, com muita responsabilidade, para que a gente possa trilhar, fazer um caminho onde eu vou estar de mãos dadas com você, te ajudando a sair desses padrões de relacionamentos que não são saudáveis. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem alguma questão que gostaria que eu respondesse, manda para mim no direct, que quem sabe o próximo vídeo pode ser a sua questão. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que ajude a compartilhar com mais pessoas.